Eu me chamo João Paulo e na aula de ciências de hoje nós falaremos sobre a tricuríase. Trichuris trichiuria, causadora da tricuríase. É uma doença de nome muito estranho, mas ao mesmo tempo muito perigosa, que atinge uma grande quantidade de seres humanos no mundo, principalmente aqueles que vivem em condições precárias de sobrevivência, ou seja, as pessoas mais pobres, com acesso reduzido às políticas públicas de saúde, como saneamento e esgoto, por exemplo. A tricuríase é uma verminose causada por um verme nematóide chamado Trichiuris trichiuria. É um nome bastante estranho mesmo, mas ele mora no intestino grosso dos seres humanos. Os vermes, quando adultos, medem cerca de 3 a 5 centímetros de tamanho, sendo o macho um pouco menor que a fêmea, e ele geralmente tem cor branca ou rosa, em ambos os sexos. Esta imagem é arrepiante, mas também impressionante. Ela é importante para ilustrar da melhor forma possível que esses vermes habitam o organismo humano e são capazes de trazer grandes prejuízos à saúde de modo em geral. Isso aqui é um intestino e vocês podem observar esses filetes brancos, os vermes habitantes desse intestino humano. Os adultos da Trichiurius, em infecções leves ou moderadas, habitam o seco e o colo ascendente. Eu trouxe aqui uma imagem de outro intestino, completamente habitados por esses vermes, como vocês podem notar. Todos esses filetes brancos são vermes e eles habitam essa região do intestino. Esse é o intestino delgado do corpo humano e esse é o intestino grosso. Essa é a região do seco e essa é a região do cólon ascendente. Toda essa região aqui é o habitat desses parasitas. Esses parasitas são bastante frequentes nas áreas rurais e periféricas das grandes cidades, principalmente aquelas sem saneamento básico adequado. Eu trouxe esta outra imagem onde ilustra um esgoto a céu aberto. Esse ambiente é bastante propício para a proliferação da Trichiuris. Além disso, a ingestão de ovos larvados procedentes do solo contaminado, água ou alimentos são bastante eficientes também para transmitir a Trichiuris para os seres humanos. Esse é o ciclo biológico da transmissão. Você pode ver que o transporte dos alimentos se dá pela ingestão humana, né, que contaminam o corpo humano, e esses parasitas habitam o intestino humano, como já foi dito no início da nossa aula. E após consumido pelo homem, ele é expelido pelas fezes, contaminando o solo mais uma vez, e mais uma vez os alimentos. E aí se torna um ciclo de contaminação. Alimento, o ser humano ingere, é contaminado, expele pelas fezes, contamina o solo e contamina o ser humano, né? O parasitismo pela trichiúria é geralmente assintomático, ou seja, quem está contaminado não sente nada. Mas em alguns casos, os sintomas são sintomáticos, causando cólicas intestinais, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, insônia e perda de peso. Nas infecções mais severas por esses parasitas, podem ocorrer o tenesmo, que é a vontade de evacuar, mas a pessoa não consegue, e também a enterorragia, que é a hemorragia do intestino, acompanhada até por anemia. O tratamento ele pode ser feito, e é feito inclusive, com mebendazol e o albendazol, na verdade, que são medicamentos eficientes, mas que devem ser ingeridos com prescrição médica. Como se dá a prevenção para evitar a transmissão
e a ingestão desse parasita, desse verme. É importante lavar bem as mãos sempre e, além das mãos, os alimentos, principalmente as frutas e as verduras. É importante nunca colocar as mãos na boca, porque essa é a forma mais eficiente de você ingerir um verme desses. A prevenção ainda se dá de forma que você nunca tome água da torneira e, além disso, ter cuidado com o solo contaminado, de modo que você não coloque seus pés diretamente nesse solo, né? Esses passos eles são muito importantes para não adquirir esses vermes e manter a saúde sempre perfeita.